Hoje nós vamos falar sobre flywheel e funil de marketing, como funciona na prática e como que a gente encaixa todas as peças do marketing. Como que a gente monta esse grande megazord aí, encaixando todas as peças de Lego que existem no marketing digital. SEO, e-mail marketing, remarketing, tráfego pago, rede social, que mais que existe aí? Podcast, tudo mais o que a gente pode encaixar aí dentro desse grande Lego. Eu sou Guilherme, trabalho com isso há 11 anos. Já atendi grandes marcas aí, desde B2B até B2C. Então, já trabalhei com Termos, Cinemark, Positron, Rodonaves, desde negócios B2B a B2C, local. Então venho aí para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Então, sem mais delongas, hoje eu vou ser bem direto. Caso vocês tenham alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários, no chat, e eu vou responder. Tá joia? A gente tem uma comunidade ali no WhatsApp, né, criada ali para comportar os membros do Reddit. E ali eu lancei a enquete. Qual o tema da live que vocês querem para hoje? Vocês trouxeram ali flywheel e funil de marketing, como funciona na prática. E beleza, então eu montei aqui esse material para a gente falar sobre esse tema. E a gente vai ver os seguintes tópicos durante essa apresentação. Então, o que é o funil de marketing? O que é o flywheel de marketing? Qual que é a diferença? Tipos de demanda. Campo magnético. O que é isso? Conteúdos centrais e pilares, erros comuns na atração do flywheel, um checklist para a gente poder criar esse sistema integrado que é o funil, o flywheel de marketing, um resumo prático de como todas essas peças se encaixam, e eu vou fazer isso mostrando ali no final um mapa estrutural, mostrando exatamente o mapa mental aonde cada coisinha se encaixa. Aonde que a jornada se encaixa com o funil, como essas coisas se conversam, aonde entra SEO, aonde entra tráfego pago, aonde entra rede social e por aí vai. Beleza? E por fim concluo aí com algumas dicas e próximos passos para vocês se masterizarem e profissionalmente e inclusive na estratégia de vocês. Então a primeira coisa, o funil morreu. Longa vida ao flywheel. O que isso quer dizer, né? O funil, ele não é que ele morreu, mas assim, ele é limitado. E aí a HubSpot, ela traz esse conceito do flywheel, porque é uma forma da gente entender como a roda gira, como ela nunca acaba, tá? Então, como montar um marketing que gira sozinho? Enquanto uns ainda empurram leads para baixo do funil, outros criam sistemas que giram e se autoalimentam. Daí vem o conceito de flywheel. Então, a velha lógica do funil. O funil, ele separa marketing, vendas e retenção. Ele morre ali na conversão, né? No fundo do funil. O problema é que o funil ele omite o branding nessa estratégia toda e acaba no momento que o pós-venda deveria começar. Então, recapitulando o funil de vendas para quem não conhece ou não está familiarizado com esse conceito. O funil ele é uma forma da gente visualizar como a jornada de compras dos usuários se distribuem desde o início do primeiro contato dele com a nossa marca até a etapa final de compra, no momento que ele faz essa compra, tá joia? E aí, para cada etapa, né, são 3 partes. Então, no topo do funil, a gente vai ter ali uma audiência fria, né? A gente vai ter uma audiência que não conhece a gente ainda, que está aprendendo e descobrindo possíveis soluções do problema dela, tá? Na verdade, nessa etapa do funil, o usuário está tão no topo que ele nem sabe que ele tem um problema ainda, muitas vezes, tá? Então, a gente está tratando de temas bem distante ainda do nosso produto, da nossa solução. E nessa etapa, a gente pode trabalhar com atração, né, com foco na atração e primeira conversão, primeiro ponto de contato com o usuário. Então, a gente não vai vender para ele ainda. Aqui a gente vai mostrar mais sobre como ele resolve o problema dele, como ele pode melhorar naquilo que ele faz, né? Então, é nessa etapa do aprendizado.
Legal, a gente trouxe esse pessoal para o topo do funil, a gente precisa ir descendo essa galera para cá. A gente precisa descer essa audiência para que ela feche com a gente, né? Só que no topo ela não está pronta para fechar com você ainda, ela não está no momento, tá? Então, por exemplo, pensa num empresário que poderia vender muito mais se ele investisse em tráfego pago. Então, a gente tem aqui um funil de vendas do serviço de tráfego pago. No topo do funil seria aquele empresário que nunca ouviu falar sobre tráfego pago ou que nunca se aprofundou sobre marketing, né? E então nessa etapa a gente vai atrair a atenção dele. Como? Aumente as vendas da sua empresa, descubra como outros empresários do seu setor, do seu segmento, estão tendo sucesso com estratégias de marketing, por exemplo. E ali ele vai aprender e descobrir o que é marketing. Então esse foi o primeiro ponto de contato com a nossa empresa, com a sua empresa no caso, né? E veja que aqui a gente ainda não está vendendo nada, tá? A gente só fez esse primeiro ponto. E agora a gente vai começar um relacionamento com ele. Então, uma vez que ele entra ali no nosso site, nosso blog, na nossa rede social, é interessante que a gente pegue o contato dessa pessoa ou que a gente faça remarketing com o tráfego pago para trabalhar o relacionamento, tá? Porque aí a gente vai começar a se aprofundar. Poxa, você não faz marketing ainda? Descubra como o marketing pode ajudar a sua empresa. Quais são as desvantagens de você não estar fazendo marketing? O que você está perdendo não fazendo marketing? Então começa a trabalhar essa dor, a trabalhar o reconhecimento do problema nesse usuário, na etapa de relacionamento. E por fim, depois que esse usuário estiver bem quente, bem entendido ali sobre o assunto, a gente vai começar uma abordagem comercial, uma abordagem de vendas. Então esse lead ele já vai estar aí na etapa de decisão de compra, tá? Então, ok, esse é o conceito básico do funil de vendas, é o que a gente aprende ali nos livros, é o que a gente aprende na faculdade, no MBA. E só que agora a gente tem o flywheel, né? Esse funil ele evoluiu para o conceito de flywheel, porque como eu disse, a ideia do funil ela é excelente para fins didáticos. Só que, primeiro, ela separa o marketing de vendas. Aqui a gente não fala nada sobre retenção, né? E ele acaba omitindo o branding, que está em todos os pontos dessa gravura. Então vem o novo modelo para explicar tudo isso, que é o flywheel. O flywheel ele não empurra o usuário para baixo, para o funil, ele não fica empurrando a galera, espremendo para educar. Ele gira. Né? Então, cada cliente, no seu tempo, no seu devido tempo, ele se encanta, né? Ele vai alimentando ali a rotação desse sistema. Então, qual que é a ideia? É atrair desconhecidos, né, por meio de serviço e marketing, gerar leads dessa audiência, né? Pegar esses desconhecidos, eles precisam gerar leads ou de alguma forma manter o relacionamento com a nossa marca. E aqui pode ser remarketing baseado em quem visitou o nosso site ou baseado em quem interagiu com as redes sociais. E aí a gente vai engajar essa galera, vai trabalhar o que aqui? O relacionamento. Conforme o engajamento, conforme o relacionamento, esses clientes vão levantar a mão e vão querer comprar da gente, vão pedir orçamento. Ou, dependendo do seu sistema, se você entender que esses usuários estão muito quentes, que tem ali pessoas com um nível de engajamento tão alto, tão alto, tão alto, que a maturidade dele já está muito elevada e pronto para uma abordagem direta. E nesse caso, você vai transformar esses leads em clientes, você vai vir aí para a abordagem de vendas, tá? E aí, feito a venda, não acaba aí, né? Aí vem a etapa do encantamento, da pós-venda, continuar trabalhando a sua marca, os seus diferenciais, trabalhando onboarding, educando o usuário, esse prospect, esse cliente, sobre como fazer melhor, como utilizar melhor o seu serviço, né? E nisso você vai gerando promotores e fãs que vão divulgar o seu serviço, eles são encantados e vão atrair novos clientes, né? Então perceba que ele gira infinitamente, ele não acaba. E esse conceito ele é muito feliz nisso, ele é muito feliz em mostrar o poder da marca, né, tanto para atrair desconhecidos quanto para gerar clientes e fidelização. E também ele é muito feliz para apresentar como essa roda trabalha na pós-venda. Em resumo, é serviço mais marketing mais vendas. Isso é a fórmula para o growth, é a fórmula para o crescimento.
O legal aí do Flywheel é que ele é baseado no que a gente já sabe sobre marketing. Então ele não é uma... não tá reinventando a roda, né? Com o perdão aí do trocadilho. Mas ele não tem nada de novo. Ele é só uma... ele é um conceito novo, mas assim, ele é só uma releitura do que a gente já tem. Então assim, esse gráfico ele mostra a importância da gente trabalhar com o usuário no centro da estratégia. Como que a gente faz isso? Levando em consideração a jornada de compras, né? Aprendizado, reconhecimento, consideração da solução e decisão. Então, a gente, levando em consideração essa jornada no nosso funil de vendas e de marketing, a gente vai abordar a pessoa certa na hora certa, a gente vai criar o conteúdo certo para a etapa certa. Então, a jornada é muito importante. E aí vem a marca, né? Então, o design, a estética para posicionar o nosso produto, o arquétipo de marca, a nossa personalidade, o nosso posicionamento, a nossa verdade, o nosso inimigo, o nosso tom de voz, o propósito, os valores da marca, né? Então, isso está relacionado com a jornada. O seu conteúdo ele precisa ter essa personalidade, senão ele vai ser um conteúdo genérico. O seu conteúdo tem que ter um propósito, né? E dessa forma você vai construindo a audiência. E, por fim, tem a performance, que a performance é a responsável por tracionar tudo isso. Não adianta você ter um puta branding muito bem feito ali, uma marca bacana, um ótimo planejamento, e ninguém vê isso, né? Então aí fica só, ele só é estético, não serve para nada. Então você precisa tracionar esse branding, você precisa tracionar a sua jornada. O que adianta você ter um conteúdo para cada etapa e ninguém passa por ele? Então você tem que tracionar, tem que dar giro para esse conteúdo, para essa estratégia. E aí vem a performance, com marketing baseado em dados, com gestão de tráfego pago, com otimização de taxa de conversão, UX, copy, persuasão, métricas, né? E a performance ela não funciona se você não tiver as outras coisas. Então, é tudo interligado. O marketing ele é uma disciplina multidisciplinar. Então, desse conceito de usuário no centro, a gente parte para esse outro, Brandformance, que ele faz o quê? Cara, é a performance que vai tracionar o brand, que vai tracionar a jornada, que vai tracionar a performance e por aí vai. É infinito. Então, esse gráfico e esse gráfico são a mesma coisa, só uma visão simplificada. Mas tendo esses gráficos, né, tendo isso em vista, a gente chega nesse. Então, um está dentro do outro. E tendo esse gráfico, a gente chega nesse. Certo? Então tá aí o Flywheel. O Flywheel, ele vai trabalhar todas essas etapas. Atração, encantamento, fechamento, performance, branding, jornada, tudo girando no mesmo ritmo, tá? Inclusive, se for ver, nem importa por onde você vai começar. Você quer começar pelo branding? Beleza, vai construindo a sua marca, vai trabalhando a jornada, começa a produzir esses conteúdos, começa a demarcar território de acordo com a sua marca. E aí isso vai começar a performar organicamente. E aí vai chegar um momento que você vai tracionar isso com performance, por exemplo, né? Então, não importa a ordem que você comece. Ah, eu quero começar por performance, porque eu já quero começar acelerando o giro. Então, eu já quero ter uma landing page para gerar leads, eu vou fazer remarketing seguindo a jornada, trabalhando o meu branding, e aí, a partir disso, eu vou encaixando os legos do marketing de acordo com essas 3 etapas. Então, veja, o conceito do Flywheel ele é rico, muito rico e muito feliz nesse sentido, de trazer essa visão de como as coisas se encaixam. Só que antes da gente sair construindo funil, sair construindo flywheel, eu separei um mapa aqui que eu vou mostrar certinho como tudo se conecta. Eu acho que eu não deixei escapar nada. Se deixei escapar, vocês comentem aí, que aí eu respondo. Mas antes da gente chegar nisso, calma que eu vou chegar lá. A gente precisa entender alguns princípios e conceitos para não ter erro lá na frente. Então, assim, antes de construir o funil, entenda o tipo de demanda que você vai trabalhar, que você vai construir aquele conteúdo, que você vai pensar naquele copy. Antes de criar, entenda para quem que eu estou fazendo, como eu vou fazer, por que eu vou fazer, né? Entender o tipo de demanda ajuda nisso. Então, você tem ali uma demanda de mercado ativa. O que é demanda de mercado ativo? São usuários que estão buscando por soluções como a sua, ou buscando por soluções para resolver o problema dele, né? São as famosas levantadas de mão.
Esse tipo de demanda ativa, que o usuário ele já sabe, ele já está procurando por algo para resolver, ele é uma demanda de fundo de funil. Então, as suas estratégias de fundo de funil vão ser pensadas para essa demanda ativa. Pessoal que já está educado, né, já passou pelo aprendizado, descoberta, pelo reconhecimento, ele está considerando solução. Está lá no fundo, do meio para o fundo do funil. Já está levantando a mão. Né? Então, isso aqui é o fundo do funil. Ou no caso do Flywheel, é o cara que já está aqui engajado, quase no encantamento, tá? Quase ali quase levantando a mão, tá super engajado. Essa é a demanda ativa. Daí a gente tem a demanda latente, que é o usuário que tem interesse naquele ramo, tem interesse naquele nicho, tem interesse em, por exemplo, saber como aumentar as vendas, tem interesse em escalar a empresa dele. Só que ele ainda não está pronto, sabe? Ele precisa de mais detalhes. Ele ainda não conhece a fundo um produto para isso. Mas ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então ele é o usuário do meio. Tá, né? Esse tipo de demanda latente, a gente deve trabalhar conteúdo, educação. Tá? E aí, aos poucos, ir girando esse cara e avançando ele, até chegar um momento que ele vai falar, poxa, é isso, quero um orçamento. Então, demanda ativa, demanda latente. E a gente tem a demanda inexistente, que é uma demanda que não existe ainda. São usuários que não sabem que eles podem crescer a empresa deles. Usuários que não sabem que o seu produto existe para resolver um problema e que ele tem esse problema. Né? Ou que ele poderia ser melhor se ele fizesse algo que seu produto se encaixa. Então é uma demanda que não é uma demanda, né? Ela é inexistente. E esse é o tipo de usuário do topo do funil, tá? Lá em cima do topo do funil ou no começo do Flywheel, né? Aqui são os desconhecidos aqui. E esse tipo de usuário, aí a gente tem que trabalhar um conteúdo ainda mais abrangente, ainda mais topo, tá? Então, entendendo esses tipos de demanda, fica fácil de entender a jornada, fica fácil de entender o funil e o Flywheel, tá? O marketing começa na leitura da jornada, não no post. Isso é importante. Então, antes de você fazer um post, poxa, eu preciso abastecer a minha rede social. Eu preciso ter seguidores, eu preciso ter um perfil, senão eu não vou conseguir vender. Beleza. Mas antes de você pensar no que você vai fazer, pensa para quem, para qual demanda você está focando, né? Para qual etapa da jornada. Esse cara vai para onde depois? Você vai fazer um conteúdo bacana, você vai dedicar horas para fazer esse conteúdo, né? Horas, minutos, mas você vai dedicar um tempo. E aí? O usuário vai ver uma vez esse conteúdo na vida, não vai ver mais nada sobre você? O ideal é que você traga esse cara, seja como um seguidor, seja como um lead, seja como alguém no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo do Telegram, ou nem que seja uma audiência populando um público lá no seu Meta Ads, no Google Ads, para um futuro remarketing daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá? Então, o marketing, ele não é uma coisa só, ele é uma jornada, ele é um ciclo, é uma roda gigante. E no começo essa roda ela é difícil de empurrar, porque ela é grande, ela é pesada. Então é difícil você dar o tranco nessa roda. Só que veja que interessante, a roda ela é grande e pesada. É difícil de dar esse tranco. Mas depois que ela pega, cara, é difícil de parar. Porque aí ela pegou o giro, né? E ela é pesada, então ela vai pegando a velocidade. Então essa que é a ideia, essa que é a analogia perfeita aí para uma estrutura, uma estratégia completaça de marketing para sua empresa, para sua marca. Ainda aqui, a demanda ativa, a gente pode atingir ela no Google Ads pesquisa, o cara que está procurando. A demanda latente, a gente pode chegar nela no LinkedIn, no Meta, que é o cara que está procurando aquele conteúdo, ele tem aquele interesse naquele segmento. E a inexistente é a mesma coisa. A inexistente tanto faz, qualquer canal, né? Lógico que vão ter canais mais indicados. Aí você vai pensar em canais que tem um custo por entrega menor, né? Um CPM mais baixo. Você vai pensar em alcance, em awareness. Essa campanha ela tem o objetivo de trazer o usuário para dentro, para popular o teu público, para você depois trabalhar o meio nesse público e educando, para depois você trabalhar o fundo do funil. Legal? E bom, qual que é a jornada de compras de hoje, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de que
a jornada de compras morreu também. Tudo morreu, né? Cada dia que passa, morre alguma coisa aí no marketing. Porque o mercado é muito dinâmico, sempre tem coisa nova. E o pessoal, para meio que para tirar um proveito dessas modas, né, desses ciclos, para chamar atenção, costumam fazer. O assunto A morreu, agora é o assunto B, né? Mas uma coisa que eu tenho ouvido muito falar é sobre essa questão da a jornada morreu, o funil morreu. Por quê? Porque a jornada ela não é mais linear de fato, tá? O usuário dificilmente vai ver um anúncio seu e vai comprar imediatamente. Poxa, é isso. Vou comprar, é agora, né? Dificilmente. Principalmente numa venda B2B, numa venda complexa, né? Uma venda aí que tem um contrato mensal. Né? Dificilmente um anúncio vai ser o suficiente. Só se você estiver anunciando ali para o fundo do funil, para quem já está quentaço, mas ainda assim vão ter outras características aqui que vão pesar na decisão, né? Então a sua autoridade, os seus cases, vai ter alguns pesos ali. Mas em resumo, como que é uma jornada comum? Uma típica jornada de usuário hoje. Cara, ele pesquisa no Google, ou ele pesquisa no LinkedIn, ou ele vê um anúncio, ele clica no anúncio, aí ele some por um dia, 2 dias, 3 dias. Aí ele volta no remarketing em qualquer rede, Meta, Google, LinkedIn, YouTube, TikTok. Beleza. Ok, volta no remarketing, entra, lê ali, entende um pouco, some de novo. Aí ele vê um post seu no LinkedIn. Aí ele resolve te chamar no WhatsApp. Aí ele fecha com você numa reunião de negócio. Então o caminho, ele não é o mesmo e ele é torto. Ele não é linear, não é sempre o mesmo. Né? Então a jornada, né, aprendizado, descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, decisão, nem sempre ela é reta. Às vezes o usuário está no topo, ele já avança para a consideração, já se convence, né? Ou ele pode até retroceder. Poxa, será que é isso mesmo? Deixa eu retroceder, né? E é isso, é dinâmica. Porque a gente não está falando aqui de robôs, a gente está falando de pessoas. A gente vende para as pessoas. Pessoas têm dúvidas, têm desconfiança, curiosidade, né? E por isso que uma estratégia que o funil, o flywheel, funciona muito, porque você vai estar em todas as frentes, a sua marca vai estar presente em todas essas frentes. Então, como a gente deve se comportar num contexto, numa era, num cenário onde a realidade é que o caminho ele é imprevisível. A gente deve criar pontos de confiança que puxam o prospect até a gente, tá? A gente deve trabalhar o quê? Pontos, conteúdos que reforcem a nossa autoridade, que provam que a gente sabe fazer, que provam por meio de cases, por meio de estudo, por meio de dados reais, o que a gente está falando, que são claros, que tem clareza, que não é difícil, não é prolixo, que o usuário vai entender. Foi feito para o meu público-alvo, para o seu público-alvo, na língua dele. Poxa, isso é a clareza. E a consistência. Não adianta ele te ver uma vez. Não, eu vou estar aqui junto com você, no topo, no meio, no fundo do funil, em todas as etapas dessa roda. Fala pessoal, voltei aqui. Desculpe interromper a live assim do nada. Foi uma situação de emergência. Algum vizinho esqueceu a panela no fogo, foi dar um passeio, e aí quando voltou, melhor, ele não voltou, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Aí começou um incêndio ali, mas tá tudo certo, já conteram o incêndio. Foi mais o susto mesmo, mas foi por isso aí que eu tive que interromper. Mas beleza, tendo esclarecido isso, tendo passado susto, vamos voltar aqui. Então, como eu estava dizendo, você deve criar conteúdos, ou seja, pontos de confiança que puxam o cliente para você, que ajudem na construção da sua autoridade, que provem o seu domínio, que tenham clareza e de forma consistente. Dessa forma, você vai marcando o território, você vai girando em torno do seu potencial cliente. E esses pontos de confiança, o que você deve trabalhar nesses conteúdos para construir esse campo magnético mesmo, esse campo que atrai o lead, que atrai a audiência?
Você pode bater nas principais dúvidas que o seu potencial cliente pode ter no dia a dia. Você pode trabalhar a crença errada que eles costumam ter. E também você pode trabalhar conteúdos que tragam ali certezas que precisam ser reforçadas. Eu vou dar um exemplo, o meu próprio conteúdo. Então eu tenho ali conteúdos técnicos que tiram as dúvidas do usuário, que trabalham ali a parte educacional, seja algo mais de topo de funil, mais abrangente, seja algo mais de meio de funil, mais técnico, mais aprofundado, seja algo ali mais comercial para uma levantada de mão. E na crença errada, eu também tenho conteúdos trabalhando e reforçando crenças erradas. Então eu tenho ali materiais explicando que o marketing ele não é simples, ele não é linear, ele é complexo, ele é personalizado. Cada contexto, cada estrutura, cada empresa, cada momento precisa de uma solução ali dedicada, personalizada. Nem todo mundo é o seu cliente, você tem seu perfil de cliente ideal. Tráfego pago não é só apertar campanha, né? Não é só apertar botão, subir campanha. É mais do que isso. Envolve não só a ferramenta de ads, mas envolve principalmente o entendimento do seu perfil de cliente ideal. Envolve a parte de tracking, de mensuração de dados, a parte analítica. Envolve entendimento anti-bloqueio de cookies. Envolve API, Google Tag Manager Server-Side, envolve uma lógica de scoring, envolve um entendimento, uma compreensão do funil, de branding, de que uma venda complexa precisa de relacionamento para quê? Para reforçar essa autoridade. Eu sempre trago conteúdos que reforçam essa crença errada de que marketing é simples, de que basta uma fórmula mágica e pronto, você vai aplicar isso para qualquer cliente, qualquer conta e pronto, né? Então não é dessa forma que funciona, né? E também certezas que precisam ser reforçadas, que é basicamente o que eu estou falando para vocês, né? Poxa, existe um caminho, existe método, mas você precisa se dedicar, tem um lado racional, tem um lado analítico, senso crítico por trás ali de você fazer uma estratégia. Em resumo, o conteúdo ele deve ser complementar e granular. Então não pense que você vai fazer um post definitivo que vai educar, atrair o cliente, vai apresentar ali todos os problemas que ele precisa ter e numa tacada só você fecha uma venda. Não é assim que funciona, tá? O conteúdo, na verdade, ele é complementar e granular. Então você vai ter um propósito de marca, você vai ter ali um propósito de serviço, e os seus conteúdos vão reforçando esse propósito. São como pontos, como nós de confiança, né? Vários nós, que levam até um conteúdo central. E daí vem o conceito de campo magnético. Né? Então, como fazer ali seu campo magnético? O que é esse campo magnético? Então, é exatamente o que eu disse, né? São vários pontos, vários conteúdos, vários temas, e esses conteúdos, eles são distribuídos em todas as escalas, tá? Desde uma escala micro, vários conteúdos na sua rede social, até a macro. Então, rede social, blog, YouTube, Reels, e-mail. Você vai distribuindo esses pontos que eles apontam para um pilar, um conteúdo pilar, que aí pode ser no seu caso, vai depender do seu propósito, mas no meu caso, o conteúdo pilar é o marketing estratégico, é o marketing baseado em dados, é o marketing multidisciplinar, né? Mas em resumo, é assim que deve funcionar, né? Cada conteúdo ele é como se fosse um conteúdo imenso, grande, denso, mas espalhado de forma granular, né? De forma complementar. E aí todos eles reforçam e apontam para o seu propósito central. Em resumo, todos os caminhos levam a Roma. Sabe? Lembra dessa frase? Que todos os caminhos levam até a Roma? Essa é a ideia. Todos os seus conteúdos, toda a sua estratégia, a sua estrutura deve levar ao teu propósito, à tua proposta de valor. E por fim, algumas dicas de como você pode elaborar o seu campo magnético. Então comece listando 10 crenças que você precisa quebrar ou construir
para o seu perfil de cliente ideal, né? Poxa, meu mercado tem muitos mitos, tem muito palpite de como ele funciona e não é bem assim. Maravilha, isso daí é insumo para você fazer um conteúdo interessante, um conteúdo que vai te diferenciar do mercado. Então, lista essas 10 crenças. Uma outra dica: crie conteúdos que que se fortaleçam em conjunto. É a ideia lá do granular, né? Um vai apoiando o outro, vai se fortalecendo e fortalecendo ali o seu propósito, a sua proposta de valor central. Eu tenho um conteúdo bem bacana escrito lá no meu blog sobre campo magnético. Nele eu explico de forma mais detalhada em como distribuir esse conceito de acordo com a jornada de compra, de acordo com as etapas do funil e até mesmo numa escala de produto. Como você encaixa um produto low ticket, um mid ticket, um high ticket de acordo com essa jornada e como eles podem funcionar dessa forma de apontar para um propósito central, um conteúdo pilar ou um produto pilar. A ideia é que todos os caminhos levam a Roma, é que tudo se reforce ao seu propósito, à sua proposta de valor. Então, como eu estava dizendo, o marketing ele não é linear, ele é orbital. Ele gira em torno do teu usuário, do teu potencial cliente, do teu prospect, do seu perfil de cliente ideal. E ele gira seguindo aí o flywheel, beleza? Então todo caminho deve levar a Roma, todos os caminhos devem levar à sua marca, à sua empresa, tá joia? Enquanto o cliente não gira, você gira em torno dele, tá? Se o cliente está ali, vai aparecendo, vai marcando consistência, marcando território, essa é a ideia. E aí eu estava falando sobre as métricas, né? Quais métricas que a gente deve seguir para saber se essa estratégia está no caminho correto ou não. Então, assim, métricas de performance. Então, você vai ver a quantidade de leads que está entrando no teu flywheel, né? Então, MQLs são leads prontos para o marketing. Então, são leads de topo de funil que precisam se relacionar. Então, essa métrica é importante de você medir. Quantos leads, quantos MQLs você está gerando mensalmente aí para serem nutridos e para se tornarem potenciais clientes no médio e longo prazo. SQL é um lead que está pronto para venda, já um lead amadurecido, ele já passou por vários conteúdos, já passou por vários pontos de contato com a sua marca, já girou no flywheel, né? Tá girando ali no flywheel. E isso é um SQL, é um lead pronto para você fazer a venda, tá joia? Venda, obviamente, é uma métrica relevante para você medir se está tendo, né? E aí, por fim, o custo de aquisição de cliente. Então tá, você teve 10 vendas naquele mês. Quanto custou para você ter cada cliente novo? Isso é o CAC, né? Então, vamos supor, você investiu 10 mil reais no mês, teve 10 vendas. Então, você teve ali um CAC de R$1.000. Para cada cliente, você gastou 1.000. E aí, se esse cliente fechar um contrato com você de 6 meses, por exemplo, de R$2.000, então você tem R$12.000 aí, né? Então, isso é o LTV. É a média que um cliente gasta na sua empresa, né? E ele pode ficar até mais do que 6 meses. É que eu estou considerando que 6 meses é o mínimo do seu contrato. Mas o LTV, ele é essa métrica. Aí você pode ter o LTV médio, que de repente pode ser maior do que o seu contrato. Tá joia? Então isso é a métrica do LTV, Lifetime Value. Teremos aí o ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, investir tanto para retornar tanto, né? Então isso aí é o que a gente chama de ROI. Então essas são as métricas primárias que a gente tem que acompanhar. E aí nós temos métricas secundárias que precisam ser acompanhadas também para entender se esse flywheel está girando, né? Ele tem que girar. Só que, importante, não confunda secundária com desimportante, tá? Essas métricas elas são muito importantes, elas são indicadores da saúde do teu flywheel. Indicadores da saúde do giro, da velocidade do giro da sua estratégia. Então, primeira métrica aí, frequência. Frequência é uma métrica que ela mede quantas vezes um mesmo usuário está interagindo com a sua marca. Então, lá no Meta Ads, por exemplo, você consegue ver, essa campanha está com uma frequência 5. Significa que o mesmo anúncio foi impactado em média 5 vezes o mesmo usuário, né? Então, essa métrica, frequência, ela mede isso. Quantas vezes você está presente? Ela mede essa consistência de marca. E frequência é importante, né? Sem frequência, as pessoas não vão lembrar da gente.
Então é importante você medir essa métrica, é importante que você tenha uma frequência legal ali de pelo menos 7, para que o seu flywheel tenha giro, tá legal? Uma outra métrica secundária, mas igualmente importante, engajamento. Quantas pessoas estão curtindo, comentando com a sua marca. Tráfego. Quantas pessoas estão vindo para a sua página, para o seu blog, para o seu site, da onde elas estão vindo. Então, o tráfego é importante. Sem tráfego, o funil não gira. Usuários, inscritos, né? Seguidores, todas essas são métricas que indicam ali a velocidade do giro do teu flywheel. E elas têm relação direta com as métricas primárias aqui também, né? De MQL, SQL, vendas, CAC, ROI e LTV. E qual que é o erro mais comum de empresas que querem o flywheel, né? Querem que ele gire sem atrito. Pô, quero que ele acelere, que ele pegue um giro frenético. É que elas esquecem que o atrito vem de dentro, não vem de fora. O que é o atrito que vem de dentro? É a falta de estratégia, é a falta de planejamento, de entender quem é o teu perfil de cliente, entender qual é o teu propósito de valor, teu diferencial único, quais etapas da jornada você vai atuar, de entender que não é só uma etapa, não é só apostar tudo que você tem num único criativo, né? O atrito ele é uma mensagem consistente. Então a campanha A ela não tem o mesmo tom, a mesma comunicação da campanha B, elas não falam a mesma coisa, não falam tanto em termos de mensagem, de comunicação, quanto em termos visuais, de estética, né? Então isso gera atrito. Falta de processos, né? Então o lead ele vai entrar aqui, depois ele vai para onde? Quantos pontos de contato são necessários para que a gente possa fazer uma abordagem de vendas? Esses pontos de contato, eles têm um peso maior de acordo com a jornada? Esses processos aí também atritam o ruído, né? Eles impedem atritam o flywheel, né? Eles impedem que ele gire. Elas causam atrito. E o principal, né? Desalinhamento entre times. Então o CEO está desalinhado com o marketing, que está desalinhado com o gerente de vendas, com o comercial, que está desalinhada com a equipe de produto. Pô, isso é o pior dos piores dos cenários e isso aí gera um baita atrito. Para impedir que vocês cometam o erro mais comum, eu indico fortemente que assistam a esse material. É uma aula ali de 40 minutos, onde eu explico sobre como fazer um planejamento de marketing à prova de erros. Tá? Não é que ele é invencível, mas eu penso em todos os pontos que você precisa mapear para evitar problema lá na frente. Então é um plano que vai te trazer preparo, é um plano que vai evitar erros. Falo nele sobre diagnóstico, falo de perfil de vendas, falo de perfil de cliente ideal, falo de canais, frameworks, metas e planos. O link está na descrição do vídeo, tá? O planejamento é 100% gratuito, você não precisa nem virar lead para acessar. Só clicar e pronto. E aí, pessoal, para resumir e para finalmente a gente ir ali para o mapa, um checklist para a gente ter esse sistema integrado. Porque o flywheel, o funil, é um sistema integrado. São vários legos que se juntam num megazord e ele gira. Né? É o flywheel. Então, qual que é o checklist? Tenha um funil ativo, ou seja, esteja atuando em todas as etapas ali, na captação e na geração de demanda, na jornada de compras, no aprendizado, na descoberta, no reconhecimento do problema, na consideração da solução. Isso é ter um funil ativo. Tem esse flywheel girando, não só na aquisição, mas na retenção e na expansão, tá? Não pensa só em marketing direto. Pensa na experiência dessa comunicação, na experiência de compras, essa jornada do usuário por meio dos seus conteúdos, por meio desse processo até a educação, até a levantada de mão, ela pode ser incrível e maravilhosa. Você pode fazer isso não só por meio de texto, mas por meio de vídeos, por meio de materiais ricos, webinars, enfim, tem várias formas. No B2C, então, poxa, a criatividade, o céu é o limite, tá? Então, tem esse flywheel girando em todas essas etapas. Tem uma visão integrada. Poxa, performance massacra o branding. Não vou gastar R$1 em branding, coloca tudo em performance. Ou ao contrário, dane-se a performance. A gente tem que fazer branding e acabou. Não.
é integrado a coisa, tá? Uma marca interessante, uma marca criativa, vai ter criativos que vão performar melhor, vai ter um CAC melhor. Então, o brand vai retroalimentar a performance. E o outro lado do exemplo, se você só faz brand, mas ninguém vê, ninguém interage, do que adianta, né? Então, os canais, eles são integrados, tem essa visão, tá joia? E, por fim, tem um propósito de valor definido, tem uma marca consistente, tenha claro quais são suas crenças, quais são seus inimigos, e para que a sua mensagem tenha, para que a sua mensagem carregue essa consistência, tá? E isso deve permear todo o seu flywheel, todo o seu campo magnético, tá joia? Seguindo esses checklists, você dificilmente vai ter erro ali na parte de estratégia, na parte de direcionamento. E por fim, aqui para a gente concluir e ir para o nosso mapa, o segredo não é empurrar mais leads, não é ficar injetando lead no funil e a gente vai empurrando, não. O segredo é girar melhor o sistema. Como que a gente pode fazer para girar melhor esse flywheel? Então, essa percepção de não preciso de mais leads, né? Precisa, sempre vai precisar, né? Mas essa percepção de que, tipo, é melhor eu girar, como que eu posso fazer para girar melhor, né? E não só, tipo, mais leads para empurrar. Essa percepção, ela vai te levar num caminho muito melhor e isso vai trazer diferenciação aí para sua marca, para o seu negócio. A engrenagem certa gira sozinha. A errada, você tem que ficar empurrando ela. Então essa é a ideia do flywheel, é você ficar otimizando ele sim, ficar alimentando ele sim, mas ele vai girando, uma vez que esse sistema está pronto, ele vai funcionando, essa é a ideia. E agora vamos para os mapas, vamos para os finalmentes, né? Então assim, como que eu aplico as etapas, materiais, os legos do marketing no conceito de flywheel? Veja que não é sobre escolher canal, mas é sobre como orquestrar todos esses legos para eles girarem no mesmo ciclo, tá? E aqui, vamos lá. Aqui eu tenho uma explicação de como aplicar tudo isso, né? Então, beleza, tá lá o flywheel, ele gira, mas cada lego vai encaixar numa ordem, né? Cada pecinha tem seu devido lugar. Então, primeiro, para atrair desconhecidos por meio da exibição ali de conteúdos relacionados ao meu serviço, ao marketing, eu vou precisar de portas de entrada para esse usuário poder interagir comigo, para manter esse relacionamento e aí, por fim, abordá-lo, né? E depois encantá-lo. Então, o que é a porta de entrada? Cara, eu preciso construir audiência, então eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso estar em fóruns do meu segmento, no Reddit, eu preciso de campanhas de tráfego pago para me ajudar a expandir e alcançar essa audiência corretamente. E eu preciso ali também de audiência no meu site, no meu blog. Então esses pontos são portas de entrada. E aí eu preciso que esse usuário entre para o meu flywheel, né? Que ele entre para cá e aí ele comece a girar. Como que ele vai entrar? Por meio de materiais grátis. Você precisa gerar lead. Quando eu falo lead nesse momento, não é um lead para você vender. É um lead para você começar um relacionamento, para você educar. É um lead de marketing, tá joia? Beleza. Então, o material rico é uma forma de você trazer esse cara aí para dentro. E aí você pode trabalhar com e-books, com webinars, com lives, como eu venho fazendo. Você pode oferecer ali planilhas, guias, ferramentas, newsletter, materiais que sejam relevantes para sua audiência. E aí ele vai virar lead. Virou lead, maravilha. Entra e começa o flywheel, beleza? Então na rede social é importante que você traga depois do seu conteúdo algumas automações para que esse cara possa baixar um material rico. Entre os seus conteúdos, que você tenha um conteúdo específico para o seu material rico, link na bio. Tem como juntar todas essas coisas sem destruir a sua estratégia de comunicação. A ideia não é essa, não é uma coisa atropela a outra. Não, a coisa é integrada. O marketing ele é multidisciplinar. É importante que seus posts no Reddit, suas campanhas, o seu site, o seu blog, tenha criativos ou pop-ups ou banners que levem, que consigam trazer essa audiência para o material grátis, para que ele vire um lead, tá joia? Beleza, então o lead entrou no flywheel, a gente vai começar com o que agora?
com um relacionamento. A gente vai ter que transformar esse cara aqui numa oportunidade por meio do engajamento, tá? Como que eu faço isso? Aí eu posso ter ferramentas ainda mais ricas para educar esse prospect sobre o problema dele, sobre como eu tenho uma solução, para ajudar esse prospect a resolver a dor dele. Eu posso, por meio de newsletter, trazendo esses conteúdos mais avançados, essas dicas, esses casos de sucesso. Por meio de automação, no ManyChat, automação no WhatsApp, eu posso ir trazendo e despertando esse problema, essa consideração nesse usuário. E por meio do remarketing também, tá? O remarketing, inclusive, é uma forma do tráfego pago, ela é uma forma que existe de você fazer essa nutrição sem esse usuário ter que virar lead aqui no topo. Por quê? Porque você pode criar um público ali no Google, ou na Meta, ou no LinkedIn Ads, ou no TikTok, um público de quem está interagindo com seus posts ali no topo, ali do começo do flywheel. E aí você faz um remarketing só para essa galera. Então é uma forma também de você relacionar, de você engajar essa audiência que você já teve ali previamente, já teve um contato com você previamente, e avançando no funil. Então, se você não está conseguindo gerar lead no topo, o remarketing pode ser um outro caminho. Mas idealmente é que você consiga, tá? Idealmente é que você consiga criar conteúdos, materiais ali de topo de funil para conseguir trazer esse cara ali para tua newsletter, para tua automação, beleza? Mas aplicando ali o conceito da jornada, a gente vai conseguir engajar esse cara e avançando ele no funil e acelerando o giro. Até que vai chegar um momento que ele vai levantar a mão, pedir um orçamento, ou vai fazer sentido você fazer uma abordagem direta nesse carinha aí, que já vai estar engajado, já vai estar quente, já vai estar educado que ele tem um problema, que existe uma solução para ele resolver esse problema. E aí ele vai estar pronto, então, para a tua abordagem. Então essa é uma audiência quente, com alta confiança no teu negócio. Por quê? Porque você vai ter educado ele, você vai ter trazido ele lá do topo até aqui, você investiu nele com esse relacionamento, né? Então ele tende a confiar em você, então a confiança aqui ela é alta, tá? Então alta confiança e alta percepção de valor. Poxa, eu aprendi com o Guilherme, eu aprendi por meio dos materiais dele, por meio dos dados que ele trouxe, do método que ele esclareceu, que isso resolve o meu problema. Então veja como ele já tem uma percepção de valor bem bacana nessa etapa, né? Então ele está pronto para eu abordar, né? Mesma coisa aqui na estratégia de vocês. Isso vale para o B2C e para o B2B, tá? Esse conceito do flywheel é para todos os casos. Todas as empresas do mundo, idealmente, tem que ter um flywheel girando, tá? Num nível macro de marketing, beleza? Então, nessa etapa de abordagem, eu posso ter campanhas de remarketing de fundo de funil para, de repente, quem interagiu com materiais específicos ali do meu site, do meu blog ou da minha newsletter. Para quem leu ali um conteúdo mais de topo, um conteúdo de topo não, de fundo, né? Conteúdo mais avançado, de meio profundo ali, né? Considerando a solução, alguém que de repente viu meus cases, alguém que foi procurar o meu serviço, mas ainda não levantou essa mão. Pode ser interessante, então, esse cara aqui para minha abordagem, tá? Então, o remarketing ou uma abordagem direta vai ser o que vai fazer eu transformar essa oportunidade engajada em cliente. Beleza, ele virou cliente. Cara, não morre aí. Eu preciso continuar a trabalhar a minha marca com conteúdos, com remarketing, com a coisa toda, tá? Para que a gente consiga acelerar o encantamento e transformar esses caras em fãs, né? E não só fãs, mas que eles tenham engajamento com a nossa solução, para que eles falem a mesma língua, para que eles tirem proveito melhor do que a gente oferece. Tá joia? E aí esses caras vão ser um ponto de indicação para futuros novos clientes. Eles vão falar, poxa, essa marca é boa, esse cara é bom, a gente faz com ele, a gente aprendeu com ele, foi super consultivo, eu super indico, e ele vai trazer o quê? Desconhecidos para o teu flywheel de novo, tá? Então essa que é a ideia aí do flywheel, ele gira. E ok, além do flywheel, né, essa é uma visão do flywheel e como que ele une esses legos, mas eu também tenho aqui uma visão do clássico funil de vendas, tá? E acho que é válido eu passar aqui com vocês, porque aqui a gente vai conseguir ter ideias de coisas mais amplas, como SEO, relações públicas.
Então esse é o modelo integrado de Brandforms e Flywheel Marketing, tá? Nessa estratégia, a gente tem canais de aquisição e construção de audiência misto entre tráfego pago e orgânico, ou seja, ela é macro. E aqui o tráfego pago é a ferramenta principal para tracionar essa audiência, tá? Porque é o que acelera. Aqui são as métricas que a gente vai acompanhar, assim como eu já expliquei para vocês nos slides anteriores, e formas que a gente tem aqui para poder fazer essa nutrição. Então vamos lá. Aqui a gente tem a jornada, tá? E o funil. Então, ó, descoberta e aprendizado, reconhecimento do problema, consideração da solução, decisão de compra. E aqui o funil, o topo, o meio e o fundo. Então, no topo, o objetivo é a distribuição de conteúdo educativo. No meio é a nutrição de leads com automações baseadas em scoring. E o fundo é um incentivo à conversão direta para a equipe comercial para um lead já engajado. Aqui a métrica que a gente vai acompanhar em cada etapa. Então, no topo é crescimento, é seguidores, é alcance, é engajamento, é tráfego. No meio é frequência, é leads de marketing, é visitas em determinados artigos, é conversão em determinados materiais, é taxa de abertura de e-mail ou de abertura de mensagem de automação, né? São interações. E no fundo, a métrica é lead qualificado para venda, ou levantada de mão, oportunidade, tá? Os leads qualificados para venda no funil têm mais chance de virar cliente, porque eles estão mais expostos à marca e entendem melhor o seu valor, né, para uma abordagem direta ali. Essa é uma vantagem competitiva importante. Vou até negritar aqui, ó, uma vantagem competitiva importante. E os clientes convertidos voltam para o funil como promotores, né, que é a ideia do flywheel aqui aplicada nessa coisa toda. Então, assim, agora falando aqui do flywheel que une as duas coisas, a jornada com o funil. A gente tem um remarketing de relacionamento para girar isso, para fazer esse relacionamento. Você pode fazer isso com Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, YouTube Ads ou automações da jornada. Então, conteúdo certo para a pessoa certa. Você consegue fazer isso por meio de ferramentas de automação de e-mail ou de mensagens que tenham tracking do seu site. Então, esses materiais aqui são mais de fundo, ou são mais de e-mail. Então, eles têm um peso maior do que um material de topo. E aí você cria uma tabela, uma regra de pontos, que é o que a gente chama de scoring. E aí você vai entregar o conteúdo A para quem tem tantos pontos, o conteúdo B para quem tem tantos X pontos. E dessa forma você garante contexto e qualidade, né? O conteúdo certo para a pessoa certa no momento certo. Isso aí é uma automação bem feita. Ela não ocorre simplesmente por períodos, por dias, por delay, né? Ela não é linear. Você vai receber isso, depois de tantos dias isso, depois de tantos dias aquilo. Esse tipo de automação não leva em consideração o scoring, que aí ele não leva em consideração o engajamento real no tempo do cliente. Ou seja, ele ignora o contexto. Então essa automação pode ser feita via WhatsApp, via Telegram, via comunidade, via e-mail, Instagram. E aí as ferramentas para você fazer isso. Você tem o ManyChat, você tem o Redux Station, você tem o Watt, você tem ali HubSpot, você tem ali o Umbler, você tem ActiveCampaign, o Brevo. Então ferramenta é o que não falta, tá joia? Mas beleza, então o funil ele vai funcionar dessa forma, o relacionamento vai funcionar dessa forma, mas da onde vai vir a sua audiência? Da onde vai vir o seu tráfego, né? E aí ele pode vir de social media por meio de conteúdos imã, lembra dos campos magnéticos? Pois é. Então cada ponto de confiança leva para um conteúdo pilar, né? Mas enquanto esse usuário não chega para Roma, que é o conteúdo central, o conteúdo pilar, todos os caminhos levam a Roma. Enquanto o usuário não chega até Roma, você vai explicando para ele, vendendo Roma, falando sobre como Roma é bom. Poxa, você já visitou uma cidade assim, assim, assado, né? Seguindo a analogia aqui do ditado, certo? Então você deve trabalhar esses conteúdos imã, né? Essas iscas magnéticas em rede social, em SEO, no seu blog, no seu site, em relações públicas. E aí na rede social você pode trabalhar Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Reddit, Threads, X, LinkedIn, Pinterest e por aí vai. Dependendo de como for o teu nicho, tem uma rede social específica e relevante, faz sentido encaixar aqui. E isso vai trazer tráfego orgânico e vai trazer aqui o pessoal para ser alimentado por todo o funil. Legal?
Então, SEO, mesma coisa. Relações públicas, mesma coisa. A ideia é trazer gente aqui para fortalecer a entrada do teu funil. E tráfego pago, a mesma coisa. Você pode atuar Google, Meta, LinkedIn, TikTok, YouTube Ads, né, seguindo a lógica da jornada. E aí eu costumo separar em duas audiências, né? A nova audiência, ou seja, a aquisição de pessoas que nunca interagiram com a minha marca antes, nunca tiveram nenhum ponto de contato, eu sou inédito para eles. Então eu separo essa audiência de uma audiência que já teve ponto de contato, porque aí eu consigo fazer o relacionamento, né? Eu consigo ter campanhas específicas para pessoas que já me conhecem. E aí eu vou trabalhando ali seguindo a lógica do funil, né? Então eu posso ter uma campanha de remarketing para engajamento, eu posso ter uma campanha de remarketing para lead, né? Essa de lead, de repente, eu vou fazer para quem engajou, só para quem engajou. E quem engajou só para quem é novo, né? E eu vou pensar, vou usar o conceito da jornada de compras aplicada aqui para essa lógica, né? Mesma coisa, ó, conteúdos imã para cada etapa, para cada ponto de confiança, todos os caminhos levando para Roma, né? Então uma coisa ajuda a outra, veja, tá tudo relacionado. E aí começa, e aí vem a jornada, o usuário vai interagindo, ele vai avançando, vai reconhecendo o problema, vai considerando a solução, as coisas vão acontecendo, terei ali as automações, o funil vai rolar, e aí de acordo com isso eu vou ter aí uma estrutura que vende, uma estrutura que educa e ativa o marketing, tá? Então em resumo, pessoal, vou voltar aqui rapidão, aqui ó. Esse é o mundo ideal. Esse flywheel, ele representa tudo que eu mostrei para vocês num nível macro, entendeu? Ele não é tão micro assim, ele é macro, né? É branding, é performance, é jornada, é tudo intercalado. A ideia é que você gire ao redor do seu cliente, que ele gire com você. A coisa ela é complementar, multidisciplinar e granular, tá? E é isso, a coisa ela se distribui dessa maneira, tá? São vários pontos aí que corroboram para essa estrutura robusta de marketing. Então o marketing ele não é tão simples, né? Ficou claro como ele é estrutural, como ele pode ser robusto. Essa é a ideia. Esse é o supra-sumo, esse aqui é o mundo ideal do marketing que qualquer empresa gostaria de ter, né? Qualquer grande marca aí vai ter essa estrutura e, consequentemente, vai ter ali o departamento de marketing, departamento de vendas, o gerente, o diretor, o pleno, o júnior, porque a coisa ela é estrutural, ela precisa de várias habilidades ali que são relacionadas. Daí vem, né, repetindo aqui, o mercado carece de bons profissionais. Tem muita gente que sequer quer se dar o trabalho de se qualificar e se masterizar para dominar e atuar nisso, beleza? Então é o funil, é a jornada, é o inbound, é o inside, é o CRO, é o machine learning. Tem várias coisas aí que você pode aprender que são complementares e que você aprendendo, se qualificando e se masterizando, você vai chegar aí num nível de T-shaped, num nível expert, indispensável para o mercado, que é isso que o mercado quer. O mercado está carente desse cara que sabe atuar, que sabe resolver problemas, né? O profissional generalista, mas também especialista em áreas complementares. Para ajudar vocês nesse caminho, eu tenho vários conteúdos gratuitos. Tem um vídeo sobre como relacionar finanças com marketing. Aí eu vou falar sobre CAC, ROI, LTV, churn, como você deve entender, interpretar e trazer essas métricas para o seu plano de mídia, para a sua projeção de marketing. Aí eu tenho um vídeo sobre planejamento, sobre como se posicionar e atuar na venda de serviços mais caros, como vender um serviço ali de forma responsável, sem ter erros, tá? Sem gerar frustrações para o cliente, para você. Tem o material de planejamento, tem a calculadora de marketing B2B e B2C, tenho as duas. Material sobre funil invertido, um material sobre brand performance, enfim, tá tudo lá no meu site gui.marketing. Não tem .com, não tem .com.br, é gui.marketing e ali você vai ter o menu e materiais gratuitos, você vai ter acesso a tudo isso, não precisa nem virar lead, tá aberto lá. Tem os meus cursos, né? O curso de landing page, o CopyVault, tá aqui o QR Code. Se for escanear o QR Code, você tem que centralizar o código na tua câmera, tá?
E aí o cupom LiveChat te dá desconto na compra dos cursos, tá? Então, no curso de landing page eu falo sobre como criar uma landing page estratégica, como utilizar frameworks. E o curso de CopyVault eu falo sobre persuasão, copywriting, né? São aulas, tem ferramentas ali para te apoiar nesse sentido. E por fim, pessoal, falo novamente aqui do Estrategista Social Club, o ESC, né? Então, tá perdido na profissão? Tá na hora de apertar o ESC, né? O ESC ele é um hub de aprendizado e ferramentas de pertencimento para quem quer levar o marketing a sério, quem quer se encontrar, quem quer se afiar e se diferenciar. Ali é um local onde eu vou compartilhar frameworks, né? Ele é um clube, é uma área de membros, ele já está ativo. Leia aí o QR Code, você já pode assinar ele por apenas R$ 15 mensais. É menos do que um café todo mês. De fato, né? Um cafezinho ali todo mês. E aí você vai ter acesso ao CopyVault já na íntegra, completo. Então não precisa comprar o CopyVault se você assinar o ESC. Você vai ter acesso a todos os meus assistentes de inteligência artificial. Então eu tenho ali um assistente para te ajudar a criar e auditar landing pages de alta conversão. Eu tenho um assistente que vai te ajudar a criar carrosséis no Instagram. Você pega um texto grande ou um vídeo, joga nele, ele transforma isso num carrossel para você, já traz os prompts de imagem para você encaixar no carrossel. Eu disponibilizo o modelo no Canva, onde você só precisa pegar as imagens e colocar no lugar e o carrossel está pronto, tá? Tem uma aula explicando como se usa isso. E eu tenho também o assistente de AI para te ajudar a criar criativos publicitários, né? Naquela pegada minimalista, naquela pegada criativa, de analogias, de metáforas, bem no estilo tradicional, da propaganda tradicional, né? Eu uso muito esse agente para criar os posts do Guiverso, que é onde eu brinco, né? Tem até aquele que eu brinco da Sabrina Carpenter tomando Nespresso, né? Tem aquele da Ruffles, a batata da onda, que eu brinco com a Mona Lisa, né? Então tem essas analogias ali, né? O Havaiana do Steve Jobs lançando as Havaianas. Então foi usando esse assistente que eu cheguei nesses resultados. No clube tem as planilhas, frameworks, checklists de plano de mídia, modelos de briefing, modelos de cenários de projeções que eu uso com os meus clientes em projetos reais. Porque não sei se você conhece o meu trabalho, mas eu trabalho com marketing digital, eu sou consultor de marketing, eu não vivo de vender curso. Curso é algo paralelo que eu estou trazendo aqui na minha frente educacional, até visando educar o mercado. Mas a minha frente principal é consultor de marketing, especialista em tráfego pago, conversão e CRO, performance. Então, todas as ferramentas, todas as novidades que eu trago no meu dia a dia para otimizar a minha produtividade, eu estou compartilhando ali no clube. Esse slide, todos os outros slides das lives anteriores, eu vou disponibilizando e abastecendo no clube. Ali você vai ter acesso a um canal direto para tirar dúvidas e ter networking, tá? Dúvidas direto comigo. Tem um tópico ali onde você pode deixar suas dúvidas e eu vou responder ou transformar isso ali num conteúdo via Reels, via Shorts, tá? É uma forma de você colaborar, contribuir e apoiar a criação de conteúdo do grupo. Você vai ter acesso ao pré-alpha, né? Uma participação antecipada em lançamentos de cursos. Então, por exemplo, eu estou para lançar um curso de CRO agora em dezembro e toda a parte ali de upload, de decisão, eu vou abrir para quem está no clube e vocês vão poder participar aí do pré-alpha. Então, antes do lançamento, vocês já vão ter acesso ali ao curso, ao material. Um cupom ali de 30% off para qualquer produto que eu venha lançar, tá? Então, a cada 3 meses eu vou atualizando esse cupom, tá lá dentro do curso. A área de membros, você vai estar apoiando a comunidade. E como deu para perceber, ele tem aqui uma abordagem always beta, always alpha. Está sempre atualizando, sempre tem novidade. Tá aqui o QR Code, apenas R$15 por mês, um cafezinho. Você tem acesso a tudo isso. Eu lancei na semana passada esse curso, esse clube. Ele é bem recente, tá? É o ESC. E eu já implementei algumas coisas, ó. Então todos os agentes já estão disponíveis. Apenas o de carrossel e o publicitário tradicional, que eu preciso gravar uma aula e colocar junto, para explicar como é que usa. Mas o agente, os prompts já estão disponíveis. E devo colocar isso aí nos próximos 2 dias. As ferramentas já estão lá, tá? Eu preciso colocar agora o modelo de relatório para acompanhar ali CAC, ROI, LTV,
Você coloca o lead, coloca as vendas, ele já calcula para você. Eu vou colocar isso nos próximos 2 dias. Os materiais da live já estão lá, tá? E o cupom ali de 30% para todos os cursos eu já coloco também nos próximos 2 dias. Já tá rolando ali as enquetes internas do clube, então o tema mesmo dessa semana foi sugerido internamente, eu não abri para o público, tá? O grupo público votou nos temas, mas a sugestão veio do pessoal ali do ESC. A sessão de mini consultoria já está disponível lá no clube, basta você entrar aqui, ó, mini mentorias, entra ali, abastece ali a tua dúvida e eu retorno, tá? E logo vai ter novidades ali do curso de CRO, tá? Que eu preciso organizar ele, mas logo ele vai estar ali, vocês já vão conseguir ter um cheirinho ali, tanto do slide quanto da possibilidade ali do pré-alpha. Pessoal, agradeço quem acompanhou aqui a live, principalmente por conta ali do imprevisto que eu tive no meio. Espero que vocês tenham curtido o tema. Se não estão na comunidade, se inscrevam. Os links estão aqui embaixo. Tem a versão gratuita, é só aplicar. E temos ali a versão fechada e paga, que é o ESC.